Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou falar sobre o Detail de Monitoring, que é uma opção que você tem dentro do painel de EC2 quando você está criando um servidor. Mas antes de eu falar sobre Detail de Monitoring, se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, que eu estou sempre postando coisas relacionadas com Cloud. Então é isso daí galera, vamos lá. Então o que vem ser Detail de Monitoring? Então esse Detail de Monitoring é uma flag, uma opção que você tem quando você está criando um servidor. Como o próprio nome diz, ele faz uma monitoração detalhada. E o que eu já vi muito acontecer é as pessoas entenderem que monitoração, às vezes, detalhada quer dizer que vai ter mais tipos de métricas, mais tipos de informações referentes à monitoração. Então, vamos supor, você tem memória, CPU, quando você ativa, algumas pessoas acham, vou ter mais informações sobre a memória, vou ter mais informações sobre a CPU, outros tipos de CPU, ou mais informações sobre o processo, assim por diante. Não, galera, o Detailed é só de detalhamento. Então, imagina, você vai ter a mesma informação, porém numa maior frequência. Então isso daí, como eu falei, está disponível para EC2. E qual que é o padrão hoje em dia? Vamos supor, você tem um servidor, então você tem lá sua EC2. Essa EC2 tem métricas como I/O, rede, tem também disco, né, que é o I/O que eu já coloquei, tem CPU, e assim por diante, tem algumas outras opções. Quando você está sem a opção Detail de Monitoring desativada, o que acontece? Essas informações, a AWS, ela pega todas essas informações da sua EC2 e ela disponibiliza num gráfico do CloudWatch, que é um outro serviço que eu já falei bastante aqui no canal. O CloudWatch, ele cuida das métricas. Mas o que acontece? A cada ponto no gráfico, ele tem um período de diferença de um ponto para o outro de 5 em 5 minutos. Isso quer dizer que, se você está com essa opção desativa e você precisa ver a CPU do seu servidor, ele vai ter lá um gráfico. O que isso quer dizer? É que aqui é um bloco de 5 minutos, aqui é um bloco de 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. Não importa, galera, se aqui chegou em 100% em algum momento. Você só tem esse gráfico dentro dos 5 minutos. Aqui é a mesma coisa. Dentro desse período, às vezes você pode ter tido muita coisa para cima, assim, imagina, mais 100%, quase 100%, daí de repente voltou ao zero, ou estava no zero e foi para o 100%. Então o tempo de você identificar que está tendo um alto consumo de CPU, ele demora bastante. Isso daí foi um exemplo que eu dei, CPU. Inclusive, galera, você pode fazer métricas customizadas e elas vão entrar na mesma regra, que é de 5 em 5 minutos. Nossa, o que é métrica customizada? Já coloquei aqui no canal, se não sabe, dá uma olhada nos outros vídeos. Então, qual que é a proposta do Detail de Monitoring? Ele é uma opção que você ativa, que ele vai dar informações para você de 1 em 1 minuto. Isso quer dizer, galera, que aqui eu teria outras informações. Então, imagina, aqui eu poderia ver, então vamos começar um novo. Eu poderia ter um gráfico muito mais apurado, queria dizer assim, ó, de 1 em 1 minuto. Então, eu estaria 1 minuto aqui, 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 1 minuto aqui. Mas daí você pensa, nossa, mas para que eu preciso dessa informação? Bom, se você está rodando sistemas críticos, sistemas com alta disponibilidade que checam esse tipo de métrica, ou principalmente o auto-scaling, esse é o tipo de opção que você tem que estar ativa. Por que eu falo que esse é o tipo de opção que você tem que estar ativa? Imagina, galera, se a gente está falando de 5 em 5 minutos, imagina que num período, uma média de 5 minutos, você usou a maior parte do tempo, por 2 minutos você usou 0%. Depois, pelos outros 3, você usou 100% da CPU. Isso quer dizer que ele vai ficar em torno de o quê? Uns 80%, mais ou menos? Vamos supor. Aí, nos outros 5 minutos, no próximo período de 5 minutos, o que acontece? Você começa ainda a continuar a usar 100% da CPU, porque no começo aqui você estava usando. Lembra que eu falei, ó, o verde eu vou colocar a cor da CPU em real. Então estava do 0, daí de repente subiu. Mas olha só, ele considerou 80. Aí vamos supor, a gente usou 100% o tempo todo. Aqui. Depois de 5 minutos, então continuei usando, ó, 100%. Depois de 5 minutos, galera, eu vou identificar que ela ficou em 100%. O que quer dizer que eu só identifiquei que existia um problema depois de 2 minutos aqui, mais 5 minutos. Ou seja, depois de 7 minutos, eu identifiquei que a minha CPU estava extremamente alta, e aí sim eu posso ter enviado um alerta, ou abrir um ticket ou alguma coisa por diante. Daí você fala, 7 minutos é aceitável. É aceitável para quando você tem uma ação manual, alguém que recebe essa informação. Agora pensa comigo, imagina o seguinte cenário, que você tem um auto-scaling. O auto-scaling, galera, ele vai crescendo de acordo com a quantidade de usuários. Quanto mais acesso você vai tendo, mais servidores você vai lançando. Eu falei bastante já sobre auto-scaling. Então o que acontece aqui é que
Você leva 7 minutos para avisar o autoscaling. Então aqui você iria avisar o autoscaling para criar um novo servidor. O problema é que esses 7 minutos pode ter sido tempo suficiente para um usuário simplesmente desistir do seu site. Falar, pô, tá 100%, assim não dá. Então fica difícil. Então aqui, claro que eu usei 80%, 100%, que são números grandes. Porém, em autoscaling, galera, existem picos que acontecem de repente, de um minuto para o outro. Imagina que você tem um evento que você diz o seguinte, ó pessoal, às 8 horas da noite vai ter uma promoção, eu vou disponibilizar os produtos e assim por diante. Imagina a quantidade de pessoas que não vão acessar. Então é importante que você tenha, assim, de 1 em 1 minuto todas essas monitorações. Você pode pensar, olha, mas isso acaba sendo bem caro. Na verdade, não. O preço ele é bem simbólico e o preço é por instância. A média, galera, é um cálculo que você tem no site, ele é um cálculo um pouquinho completo, mas a média que eles passam aqui vai ser de mais ou menos $2,10 por servidor para 7 métricas. Por padrão, a gente tem 7 métricas. Agora, se você começar a criar métricas customizadas, vai aumentar o número e, claro, né, esse valor aqui vai ser proporcional ao mês e ele vai começar a aumentar um pouquinho mais. Então, acaba tendo muitos benefícios. Se você pensar que uma máquina básica, por exemplo, uma T2 Micro, ela vai ser em torno de uns $15, em torno, tá, pessoal? Então, quer dizer que 2% ela só vai para 17. Mas se você parar para pensar os benefícios que você tem, movendo para 17, de 15 para 17, né? O que custa aumentar alguns cents? $2, né? Você acaba tendo os grandes benefícios. Então é isso daí, galera. É para isso que serve essa opção. Isso é algo para quem está querendo tirar certificado que cai bastante, que faz parte do entendimento, não só do que é DTI de monitoring, que é de 5 em 5 para 1 para 1, mas sim quais momentos, por que você teria que usar, e é por isso que você teria que usar, como no exemplo que eu dei de autoscale, ou até mesmo para você tomar uma ação, porque caso contrário pode demorar muito tempo para você identificar um problema. Tá bom, galera? Então é isso daí e até o próximo vídeo.